Uma mulher corajosa desafia as convenções sociais ao se apaixonar pelo chefe reservado. O medo do julgamento e as responsabilidades da maternidade criam obstáculos inesperados. Uma revelação surpreendente mudará tudo entre eles para sempre. Antes de ouvir esse relato incrível, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes. O som dos saltos ecoava pelo corredor da empresa, enquanto Olivia caminhava apressada em direção à sala de reuniões. Eram 7h30 da manhã, e ela já estava no escritório há 1 hora, preparando os relatórios financeiros que seriam apresentados ao Conselho Administrativo. Aos 32 anos, ela havia construído uma reputação sólida como diretora financeira, equilibrando com maestria as demandas de uma empresa multinacional e as responsabilidades de mãe solo de Anna, sua filha de 6 anos. 3 anos haviam se passado desde que começara a trabalhar sob a liderança de Victor Muller, o CEO mais jovem que a empresa já teve. Ele assumira o cargo aos 35 anos, trazendo uma abordagem metódica e resultados excepcionais que impressionavam até os acionistas mais céticos. Victor era conhecido por sua discrição, raramente participando de eventos sociais da empresa, focando exclusivamente nos números e estratégias que faziam a companhia crescer mês após mês. A relação entre eles sempre fora profissional, mas Olivia não conseguia ignorar a estranha sintonia que existia em suas interações. Durante as reuniões, ele parecia antecipar suas preocupações, enquanto ela conseguia interpretar seus silêncios e expressões sutis, de forma quase intuitiva. Era como se compartilhassem uma linguagem própria, construída através de olhares e gestos que dispensavam palavras. Naquela manhã específica, Victor entrou na sala de reuniões exatamente às 8 horas, como sempre. Olivia observou discretamente enquanto ele se acomodava na cabeceira da mesa, organizando seus documentos com a precisão característica. O terno azul marinho realçava seus olhos claros, e ela percebeu que estava se distraindo mais do que deveria. Durante toda a primeira parte da apresentação, Olivia manteve o foco profissional, explicando as projeções trimestrais e respondendo às perguntas dos outros diretores. Mas quando Victor fez uma observação sobre a necessidade de reavaliar alguns investimentos, ela sentiu um pequeno arrepio. Havia algo na forma como ele a olhava quando falava sobre estratégias de longo prazo que a fazia questionar se aquelas conversas eram realmente apenas sobre trabalho. Após a reunião, enquanto os outros membros do conselho se retiravam, Victor permaneceu na sala organizando seus papéis. Olivia estava guardando seu laptop quando ele se aproximou. "Excelente apresentação, como sempre", disse ele, mantendo o tom formal que caracterizava todas suas interações profissionais. "Obrigada. As projeções estão otimistas, mas precisamos monitorar de perto os indicadores do próximo trimestre", respondeu ela, tentando ignorar a proximidade dele e o aroma sutil do perfume que usava. "Concordo. Podemos marcar uma reunião individual para discutir os detalhes?" A pergunta era rotineira, mas havia algo diferente na entonação, uma hesitação quase imperceptível que fez Olivia levantar os olhos para encontrar os dele. "Claro. Quando seria conveniente?" "Que tal hoje, no final do expediente, às 6? Olivia assentiu, tentando ignorar o fato de que seu coração havia acelerado ligeiramente. Reuniões individuais não eram incomuns, mas algo naquela situação específica parecia diferente, carregado de uma tensão que ela não conseguia nomear. O resto do dia passou em um borrão de atividades rotineiras. Olivia revisou contratos, participou de chamadas com fornecedores internacionais e respondeu dezenas de e-mails, mas sua mente constantemente voltava para a reunião marcada com Victor. Durante o almoço, enquanto comia uma salada apressada em sua mesa, ela se pegou pensando na forma como ele havia sorrido discretamente quando ela fizera uma observação bem-humorada sobre a volatilidade do mercado. Eram 4 da tarde quando seu telefone tocou. Anna estava na escola, participando de uma atividade extracurricular de arte, e a babá, Rose, buscaria a menina às 5h30. Isso significava que Olivia teria tempo suficiente para a reunião sem se preocupar com os horários da filha. À medida que o final do expediente se aproximava,
Olivia percebeu que estava mais ansiosa do que o normal. Retocou o batom discretamente e verificou se o blazer não estava amassado. Questionando internamente por que estava se preocupando tanto com a aparência para uma reunião de trabalho rotineira. Às 6 em ponto, ela bateu na porta do escritório de Victor. Ele a convidou para entrar, e ela notou que ele havia afrouxado ligeiramente a gravata e aberto o primeiro botão da camisa. A luz dourada do final da tarde entrava pela janela ampla, criando uma atmosfera mais intimista do que a usual iluminação fluorescente das salas de reunião. "Sente-se, por favor", disse Victor, indicando uma das poltronas em frente à sua mesa. "Gostaria de um café?" "Sim, obrigada." Ele se dirigiu à máquina de café expressa que havia em um canto do escritório. Olivia observou seus movimentos precisos enquanto preparava 2 xícaras, notando a forma como ele parecia conhecer exatamente suas preferências sem nunca ter perguntado. O café veio com um toque de açúcar e uma pitada de canela, exatamente como ela gostava. "Como você sabe que eu tomo café assim?" A pergunta saiu antes que ela pudesse se censurar. Victor parou por um momento, a xícara a meio caminho dos lábios. "Eu observo. É parte do meu trabalho conhecer bem minha equipe." Mas havia algo na resposta que soava diferente, como se ele estivesse escondendo o verdadeiro motivo. Olivia sentiu suas bochechas esquentarem ligeiramente e decidiu focar na discussão profissional para disfarçar o constrangimento. Eles passaram os próximos 40 minutos revisando planilhas e discutindo estratégias de investimento. Victor era brilhante em sua análise e Olivia se viu impressionada mais uma vez com a profundidade de seu conhecimento. Mas havia momentos em que ela o pegava olhando para ela de uma forma que transcendia o interesse profissional, como se estivesse tentando decifrar algo além dos números e gráficos. Quando finalmente terminaram de revisar todos os documentos, Victor se recostou em sua cadeira e a observou em silêncio por alguns segundos. "Olivia, posso fazer uma pergunta pessoal?" O coração dela deu um pequeno salto. "Claro. Você nunca se cansa de equilibrar tudo isso, o trabalho, sua filha, todas as responsabilidades?" A pergunta a pegou desprevenida. Victor raramente fazia perguntas pessoais, mantendo sempre uma distância profissional respeitosa. "Às vezes", respondeu honestamente, "mas Ana é minha prioridade e meu trabalho aqui me permite dar a ela a estabilidade que ela precisa." "Por que pergunta?" "Eu a admiro. A forma como você consegue ser excelente em tudo que faz, mesmo com tantas demandas, é impressionante." Havia uma sinceridade na voz dele que fez algo dentro do peito de Olivia se apertar. "Obrigada. Isso significa muito vindo de você." O silêncio que se seguiu foi diferente dos silêncios confortáveis que costumavam compartilhar durante as reuniões. Este estava carregado de algo não dito, uma tensão que nenhum dos dois parecia disposto a quebrar. Victor foi o primeiro a se mexer, levantando-se e caminhando até a janela. "Está escurecendo. Você não deveria estar indo buscar Ana?" Olivia verificou o horário no celular e percebeu que já passavam das 7. "Rose já a buscou. Ela fica comigo até eu chegar em casa." "Ah?" Ele se virou para olhá-la novamente. "Então não há pressa." "Não há pressa", repetiu ela, sentindo como se estivessem falando de 2 coisas completamente diferentes. Victor voltou para sua mesa, mas permaneceu em pé, apoiando-se na beirada. "Olivia, eu preciso confessar algo." O coração dela começou a bater mais rápido. "Sim?" Essas reuniões individuais, nem todas eram realmente necessárias. Eu inventava motivos para passar mais tempo com você. A admissão a deixou sem fôlego por um momento. "Victor, eu sei que é inapropriado. Você é minha funcionária e eu não deveria estar misturando questões pessoais com profissionais. Mas eu não conseguia mais ignorar o fato de que espero por essas reuniões mais do que deveria." Olivia sentiu o mundo girar ligeiramente. Todas aquelas sensações estranhas, a tensão não identificada, a forma como ele parecia prestar atenção em pequenos detalhes sobre ela. Não era apenas imaginação sua. "Eu também espero por elas", disse ela em voz baixa,
surpreendendo a si mesma com a honestidade. Eles se entreolharam em silêncio e Olivia pôde sentir que haviam cruzado uma linha invisível da qual não havia volta. Victor deu um passo em direção a ela, mas foi interrompido pelo toque do telefone dele. Victor, você ainda está aí? A voz de sua assistente ecoou pelo intercomunicador. Sua irmã Kiara está na recepção. Ela disse que vocês tinham um jantar marcado. A expressão de Victor mudou imediatamente, voltando à máscara profissional. Diga para ela subir. Eu já estou terminando aqui. Olivia começou a guardar seus documentos rapidamente, tentando processar o que acabara de acontecer. Victor se aproximou dela quando ela estava pegando a bolsa. Olivia, podemos conversar sobre isso em outro momento? Há muito mais que eu gostaria de dizer. Sim, respondeu ela, ainda um pouco atordoada. Claro. Quando ela estava saindo do escritório, passou por Kiara no corredor. Era uma mulher elegante de aproximadamente 30 anos, com os mesmos olhos claros de Victor e um sorriso caloroso. Elas se cumprimentaram educadamente, mas Olivia notou a curiosidade no olhar da irmã de Victor quando ela saiu do escritório dele naquele horário. Durante o trajeto para casa, Olivia tentou organizar seus pensamentos. A confissão de Victor havia mudado tudo. Ela sempre soube que havia uma atração mútua, mas mantivera aqueles sentimentos cuidadosamente guardados, considerando-os inapropriados e potencialmente destrutivos para sua carreira. Agora descobrir que ele sentia o mesmo criava possibilidades que ela não sabia se estava pronta para explorar. Quando chegou em casa, Ana correu para abraçá-la como sempre fazia. Mamãe, você demorou. A Rose fez pizza comigo. Que delícia, meu amor, respondeu Olivia, beijando o topo da cabeça da filha e tentando se concentrar no presente. Você lavou as mãos? Rose se aproximou com um sorriso. Ela foi um anjo hoje. Fizemos a lição de casa, brincamos um pouco e ela me ajudou a fazer o jantar. Obrigada, Rose. Você é uma bênção. Depois que a babá foi embora, Olivia ajudou Ana a se preparar para dormir. Durante todo o ritual noturno, banho, escovação dos dentes, leitura de uma história, sua mente continuava voltando para a conversa com Victor. Quando finalmente conseguiu colocar Ana na cama, ela se permitiu processar completamente o que havia acontecido. Sentada em sua cama, ainda vestindo a roupa do trabalho, Olivia reconheceu que seus sentimentos por Victor haviam crescido gradualmente ao longo dos meses. Ela respeitava sua inteligência, admirava sua ética de trabalho e se sentia atraída por sua presença tranquila e confiante. Mas também estava ciente das complicações que um relacionamento com seu chefe poderia trazer. Havia a questão da percepção dos colegas, as políticas da empresa e, principalmente, suas próprias inseguranças sobre estar pronta para se envolver romanticamente com alguém novamente. Desde que o pai de Ana saiu de suas vidas, quando a menina tinha 2 anos, Olivia havia focado exclusivamente em construir uma vida estável para as duas. A ideia de introduzir uma nova variável nessa equação cuidadosamente equilibrada a assustava. Seu telefone vibrou com uma mensagem de texto. Era Victor. Obrigado pela reunião de hoje. Durmo melhor sabendo que você sabe a verdade. Boa noite, Olivia. Ela olhou para a mensagem por um longo tempo antes de responder. Boa noite, Victor. Até amanhã. Enquanto se preparava para dormir, Olivia sabia que o dia seguinte seria diferente. Eles haviam aberto uma porta que não podia mais ser fechada, e ela teria que decidir se estava disposta a atravessá-la com todas as consequências que isso poderia trazer para sua vida cuidadosamente construída. Olivia chegou ao escritório na manhã seguinte com um misto de ansiedade e expectativa que não conseguia disfarçar completamente. Havia dormido mal, passando boa parte da noite repassando mentalmente a conversa com Victor e tentando imaginar como seria a dinâmica entre eles a partir daquele momento. Durante o café da manhã, Ana percebeu que a mãe estava diferente. Mamãe, você está bem? Você não comeu. Nada, observou a menina, mexendo o cereal com a colher enquanto estudava a expressão preocupada de Olivia. Estou sim, meu amor, só pensando no trabalho, mentiu Olivia, forçando um sorriso. Você tem educação física hoje, não é? Não esqueça de levar o tênis extra na mochila.
Ana assentiu, mas continuou observando a mãe com aquele olhar perspicaz que às vezes assustava Olivia por sua maturidade. Aos 6 anos, a menina já demonstrava uma capacidade impressionante de ler as emoções dos adultos ao seu redor, talvez desenvolvida pela necessidade de entender as mudanças de humor da mãe durante os anos mais difíceis da separação. No escritório, Olivia tentou manter a rotina normal, mas descobriu que sua concentração estava comprometida. Cada vez que ouvia passos no corredor, seu coração acelerava pensando que poderia ser Victor. Às 10 da manhã, quando ele finalmente passou pela área financeira a caminho de uma reunião, eles trocaram um olhar breve, mas carregado de significado. "Bom dia, pessoal", cumprimentou ele todo o departamento, mantendo o tom profissional habitual. Mas Olivia percebeu que seus olhos demoraram um pouco mais tempo nela do que nos outros colegas. "Bom dia, Victor", responderam em coro, incluindo Olivia, que tentou manter a voz estável. Marco, o diretor de marketing que trabalhava na sala ao lado, se aproximou de Olivia logo após Victor sair. "Você notou alguma coisa diferente no chefe hoje?", perguntou ele, baixando a voz conspiratorialmente. "Ele parece, sei lá, mais relaxado." Olivia sentiu o sangue subir para o rosto. "Não percebi nada diferente", respondeu, fingindo estar absorta em uma planilha. "Talvez seja porque os números do último trimestre foram excepcionais. Ele deve estar feliz com o desempenho da equipe", sugeriu Fiona, a analista sênior, juntando-se à conversa. "Ou talvez ele finalmente tenha decidido que precisa de uma vida pessoal", comentou Marco com um sorriso malicioso. "O homem trabalha demais. Não é saudável ficar sozinho tanto tempo." A observação de Marco fez o estômago de Olivia se contrair. Ela nunca havia parado para pensar na vida pessoal de Victor além do trabalho. Sabia que ele não era casado e que raramente mencionava compromissos sociais, mas nunca questionara os motivos dessa escolha. Seria solidão, dedicação excessiva ao trabalho, ou simplesmente preferência por privacidade? Durante o almoço, Olivia decidiu comer na lanchonete do térreo em vez de pedir delivery como costumava fazer. Precisava sair do ambiente de trabalho por alguns minutos para clarear os pensamentos. Enquanto esperava seu pedido, sentiu uma presença familiar ao lado. "Posso me juntar a você?" A voz de Victor a fez virar rapidamente. "Claro", respondeu ela, tentando parecer natural enquanto ele se sentava na mesa pequena em frente à dela. "Sobre ontem à noite", começou ele mantendo a voz baixa. "Eu espero não ter deixado você desconfortável." "Não deixou. Na verdade, eu..." Olivia hesitou, procurando as palavras certas. "Eu fico feliz por você ter sido honesto." Victor sorriu, e ela percebeu que era a primeira vez que o via realmente relaxado no ambiente de trabalho. "Eu não conseguia mais fingir que aquelas reuniões eram apenas profissionais. E agora? O que fazemos com essa informação?" A pergunta saiu mais direta do que ela pretendia. "Isso depende de você", respondeu ele, inclinando-se ligeiramente para a frente. "Eu não quero pressionar você ou criar uma situação difícil. Sei que você tem Ana para pensar, e sua posição aqui na empresa é importante." A menção à filha fez Olivia se lembrar de todas as responsabilidades que pesavam sobre seus ombros. "É complicado, Victor, muito complicado. Eu sei, e por isso estou disposto a ir no seu ritmo, se você quiser explorar isso, o que quer que isso seja." Antes que ela pudesse responder, Theo, o diretor de recursos humanos, apareceu ao lado da mesa deles. "Que surpresa encontrar vocês dois aqui. Posso me juntar?" "Claro", disse Victor rapidamente, voltando ao tom formal. "Estávamos apenas discutindo os ajustes no orçamento do próximo trimestre." Olivia assentiu, impressionada com a facilidade com que Victor conseguia alternar entre o pessoal e o profissional. Theo se sentou e começou a falar sobre as mudanças na política de benefícios, mas Olivia mal conseguia prestar atenção. Sua mente estava focada na promessa implícita de Victor de ir no ritmo dela, e no que isso poderia significar.
À tarde, Victor teve que viajar para uma reunião com investidores em outra cidade, e Olivia descobriu que sua ausência criava um vazio estranho no escritório. Ela se pegou olhando para o andar dele várias vezes, consciente de que ele não estava lá. Aaron, o jovem analista que havia sido contratado recentemente, se aproximou de sua mesa no final do dia. Olivia, você tem um minuto? Estou com dificuldade em algumas projeções e pensei que você poderia me ajudar. Claro, Aaron, mostre o que está fazendo. Enquanto explicava os conceitos financeiros para o rapaz, Olivia se lembrou de como Victor havia feito a mesma coisa com ela quando chegara à empresa. Ele sempre se mostrava disposto a ensinar, paciente com as dúvidas dos funcionários, e ela admirava essa qualidade nele. Obrigado, Olivia. Você explica muito bem, disse Aaron quando terminaram. Aposto que é uma mãe incrível também. O comentário a pegou desprevenida. Como assim? Ah, desculpe. Não queria ser invasivo. É que você tem fotos da sua filha na mesa e dá para ver que você é muito dedicada a ela. Deve ser difícil equilibrar tudo. Olivia sorriu, tocada pela observação gentil do jovem. Obrigada, Aaron. Algumas vezes é desafiador, mas ela vale cada esforço. Quando chegou em casa naquela noite, Ana estava particularmente carinhosa. Durante o jantar, ela contou animadamente sobre seu dia na escola, falando sobre a aula de arte onde haviam feito um projeto sobre família. Mamãe, a professora perguntou se eu queria desenhar meu pai também, mas eu disse que nossa família é perfeita só nós duas, disse Ana, fazendo o coração de Olivia se apertar. É verdade, meu amor. Nós somos uma equipe perfeita. Mas... Ana hesitou, mexendo a comida no prato. Às vezes eu penso como seria ter um pai, como o papai do Pietro da minha classe. Ele busca o Pietro na escola às vezes e eles jogam futebol no fim de semana. Olivia sentiu um nó na garganta. Era a primeira vez que Ana expressava curiosidade sobre ter uma figura paterna presente. Você sentiria falta disso? Não é falta exatamente. É mais como se eu imaginasse como seria diferente. Mas eu te amo muito, mamãe, e não quero que você fique triste. A maturidade emocional da filha sempre impressionava Olivia, mas também a preocupava. Ana não deveria ter que se preocupar em proteger os sentimentos da mãe. Você pode me contar qualquer coisa, Ana. Seus sentimentos são importantes e você não precisa se preocupar em me deixar triste. Ok, disse Ana, voltando a comer. Posso assistir televisão depois do jantar? Mais tarde, enquanto Ana assistia a um desenho animado, Olivia se viu pensando na conversa com a filha e na confissão de Victor. Por 3 anos, ela havia construído uma vida estável e previsível, focada inteiramente no trabalho e na maternidade. A possibilidade de introduzir um relacionamento romântico nessa equação criava uma ansiedade que ia além de questões profissionais. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Victor. A reunião foi bem. Chegamos a um acordo favorável. Espero que seu dia tenha sido tranquilo. Olivia olhou para a mensagem por um momento antes de responder. Que bom sobre a reunião. Meu dia foi normal. Quando você volta? Amanhã à tarde. Podemos conversar quando eu chegar? Sim. Boa noite, Victor. Boa noite, Olivia. Durma bem. Depois de colocar Ana na cama, Olivia se permitiu fantasiar brevemente sobre como seria ter alguém como Victor em suas vidas. Ele era gentil, inteligente e responsável. Mas também era seu chefe e qualquer relacionamento entre eles criaria complicações que poderiam afetar não apenas sua carreira, mas toda a estabilidade que havia construído para Ana. Na manhã seguinte, Olivia acordou com uma sensação estranha de antecipação. Sabia que Victor retornaria da viagem à tarde, e a perspectiva de vê-lo novamente criava uma mistura de nervosismo e excitação que ela tentava disfarçar. Durante a reunião matinal da equipe, Marco mencionou que havia rumores sobre uma possível fusão com uma empresa internacional. Se for verdade, pode ser uma oportunidade incrível para todos nós. Empresas europeias costumam ter estruturas mais robustas. Fiona pareceu preocupada. Mas fusões também significam reestruturações. Nem sempre todos mantêm seus cargos. Victor não mencionou nada sobre isso, disse Olivia, tentando soar neutra.
Talvez ele esteja mantendo sigilo até ter mais detalhes concretos, sugeriu Aaron. Deve ser uma decisão difícil para ele, considerando tudo que construiu aqui. A conversa deixou Olivia inquieta. Uma fusão poderia mudar completamente a dinâmica da empresa, e ela se perguntou se Victor tinha conhecimento desses rumores. Mais preocupante ainda era a possibilidade de que mudanças estruturais pudessem afetar qualquer relacionamento pessoal que eles pudessem desenvolver. Às 3 da tarde, Victor retornou da viagem. Olivia o viu passar pelo corredor, cumprimentando os funcionários e parecendo ligeiramente cansado. Ele acenou para ela através da porta de vidro de sua sala, e ela sentiu aquela familiarização já conhecida no estômago. Uma hora depois, sua assistente informou que Victor gostaria de falar com ela. Quando chegou ao escritório dele, encontrou-o organizando alguns documentos que havia trazido da viagem. Como foi a reunião? Perguntou ela, fechando a porta atrás de si. Produtiva, mas cansativa. Os investidores estão interessados em expandir nossas operações, mas há algumas condições que precisamos analisar cuidadosamente. Ele se recostou na cadeira e a observou. Como você está? Bem. Um pouco ansiosa para saber o que você queria conversar. Victor sorriu, direto ao ponto. Eu gosto disso em você. Ele se levantou e caminhou até a área de estar de seu escritório, indicando para que ela se sentasse no sofá. Eu passei as últimas 24 horas pensando em nossa conversa, e quero que você saiba que entendo completamente se decidir que não vale a pena correr os riscos. Olivia se acomodou no sofá, consciente de que ele havia se sentado mais perto dela do que seria apropriado em uma situação puramente profissional. E se eu decidir que vale a pena? Então precisamos ser muito cuidadosos, inteligentes sobre como lidamos com isso. Victor se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Eu não quero que sua reputação seja manchada ou que alguém questione suas conquistas profissionais por causa de mim. E quanto à sua reputação? Eu sou o CEO. As regras são diferentes para mim, infelizmente. Mas você trabalhou duro para chegar onde está. Não quero que isso seja comprometido. A preocupação genuína em sua voz tocou Olivia profundamente. Você pensou em soluções práticas? Algumas. Poderíamos manter total discrição até decidirmos se isso realmente tem potencial. Se tiver, podemos reestruturar as hierarquias para que você não reporte diretamente a mim. Há precedentes na empresa para esse tipo de ajuste. Olivia ficou impressionada com o nível de detalhamento que ele havia considerado. Você realmente pensou em tudo, não foi? É assim que eu funciono. Analiso todos os cenários possíveis antes de tomar uma decisão importante. Ele hesitou. E isso seria muito importante para mim, Olivia. Mais importante do que eu esperava. O coração dela acelerou com a confissão. Para mim também, admitiu em voz baixa. Eles ficaram em silêncio por um momento, o peso da admissão mútua pairando entre eles. Victor estendeu a mão hesitante em direção dela, parando a poucos centímetros de distância. Posso? Perguntou ele. Olivia assentiu e ele entrelaçou seus dedos com os dela suavemente. O toque era simples, mas carregado de significado, e ela sentiu uma onda de calor subir por seu braço. Então estamos fazendo isso? Perguntou ela, devagar, cuidadosamente. Mas sim, se você quiser. Antes que ela pudesse responder, o intercomunicador ecoou na sala. Victor, desculpe interromper, mas Chiara está aqui. Ela disse que é urgente. Victor soltou a mão de Olivia rapidamente. Pode mandar ela subir. Olivia se levantou para sair, mas ele a impediu. Você pode ficar. Chiara provavelmente tem alguma pergunta sobre investimentos. Ela é consultora financeira também. Chiara entrou no escritório alguns minutos depois, parecendo ligeiramente agitada. Cumprimentou Olivia educadamente antes de se dirigir ao irmão. Victor, precisamos conversar sobre papai. A mudança na expressão de Victor foi imediata. O que aconteceu? Os médicos querem fazer mais exames. Parece que o problema no coração é mais sério do que pensávamos. Olivia se sentiu desconfortável por estar presente durante uma conversa familiar tão íntima. Eu vou deixar vocês conversarem,
disse, dirigindo-se à porta. Não, por favor, fique, disse Victor rapidamente. A menos que você precise sair. Chiara olhou, curiosa entre os dois, claramente percebendo uma dinâmica que não existia antes. Tudo bem, mas isso é bastante pessoal, Victor. Olivia é... Victor hesitou, procurando a definição adequada. Ela é alguém em quem eu confio. A explicação vaga apenas aumentou a curiosidade de Chiara, mas ela continuou com a conversa sobre o pai. Olivia descobriu que o Sr. Muller havia tido alguns problemas cardíacos recentemente e que Victor havia estado mais preocupado do que demonstrava no trabalho. Quando Chiara terminou de explicar a situação, Victor estava visivelmente abalado. Eu vou visitá-lo amanhã, disse ele. Posso remarcar as reuniões da manhã? Claro, respondeu Olivia automaticamente, antes de perceber que estava assumindo responsabilidades que não eram necessariamente dela. Quer dizer, se você quiser que eu reorganize sua agenda... Chiara observou a interação com interesse crescente. Victor, você não me apresentou sua amiga adequadamente. Chiara, esta é Olivia, nossa diretora financeira. Olivia, minha irmã Chiara. Diretora financeira, repetiu Chiara, claramente processando a informação. Que interessante. O tom de voz dela deixou Olivia ligeiramente desconfortável, mas Victor não pareceu notar a observação implícita de sua irmã. Depois que Chiara saiu, Victor se desculpou pela situação. Desculpe por isso. Questões familiares às vezes se misturam com o trabalho mais do que eu gostaria. Não precisa se desculpar, espero que seu pai fique bem. Obrigado. Ele pareceu hesitante. Olivia, sobre o que conversamos, posso ligar para você este fim de semana? Talvez possamos ter uma conversa mais tranquila, longe do escritório. Sim, respondeu ela, sentindo o coração acelerar novamente. Eu gostaria disso. Quando saiu do escritório dele, Olivia sabia que havia cruzado um ponto de não retorno. Eles haviam decidido tentar algo juntos, mesmo com todas as complicações que isso poderia trazer. Pela primeira vez em anos, ela estava se permitindo considerar a possibilidade de que sua vida poderia incluir mais do que apenas trabalho e maternidade, e isso a assustava tanto quanto a emocionava. O fim de semana chegou carregado de uma ansiedade que Olivia não sentia há anos. Victor havia ligado na sexta-feira à noite, depois que Ana estava dormindo, e eles haviam conversado por mais de uma hora sobre assuntos que variaram desde o estado de saúde de seu pai até memórias da infância. A facilidade da conversa havia surpreendido Olivia, que descobriu que Victor tinha um senso de humor sutil e uma forma de ouvir que a fazia se sentir genuinamente compreendida. Que tal tomarmos um café no sábado à tarde? Havia sugerido ele. Conheço um lugar discreto no centro da cidade, longe dos colegas de trabalho. Olivia havia aceitado, mas agora, enquanto se preparava na frente do espelho, questionava se estava fazendo a coisa certa. Ana estava brincando no quarto ao lado, completamente alheia à agitação interna da mãe. Mamãe, por que você está demorando tanto para se arrumar? Perguntou Ana, aparecendo na porta do quarto com seu dinossauro favorito nas mãos. Você vai para algum lugar? Vou encontrar um amigo para conversar, respondeu Olivia, tentando soar casual enquanto aplicava um pouco mais de rímel. Um amigo do trabalho? Sim, do trabalho. Ana estudou a mãe com aquele olhar perspicaz. Você está diferente hoje, mas... sei lá, brilhante. Olivia sorriu para a filha no reflexo do espelho. Brilhante como? Como quando você fica feliz de verdade. Não só feliz porque tem que ser. A observação da menina de 6 anos atingiu Olivia no peito. Era perturbador perceber que sua filha conseguia distinguir entre seus diferentes tipos de alegria com tanta precisão. Rose vai ficar com você até eu voltar, ok? Vocês podem fazer biscoitos como combinamos. Tá bom. Mas, mamãe... Sim, meu amor. Se esse amigo for legal, você pode apresentar ele para mim? O coração de Olivia se apertou. Talvez algum dia, mas primeiro a mamãe precisa conhecer ele melhor. Victor havia escolhido uma cafeteria pequena e aconchegante em uma rua tranquila do centro. Quando Olivia chegou,
Ele já estava lá, vestindo jeans e uma camisa casual que o fazia parecer mais jovem e acessível do que no escritório. Ele se levantou quando a viu, sorrindo de uma forma que fez o estômago dela dar uma pequena cambalhota. "Você conseguiu achar facilmente?" perguntou ele, puxando a cadeira para que ela se sentasse. "Sim, é um lugar charmoso. Você vem aqui com frequência?" "Às vezes, quando preciso sair do escritório para pensar. O dono é um senhor italiano que faz o melhor cappuccino da cidade." Eles pediram café e um pedaço de torta para dividir, e Olivia se surpreendeu com a naturalidade da situação. Longe do ambiente corporativo, Victor era ainda mais interessante do que ela havia imaginado. Ele falou sobre sua paixão por fotografia, um hobby que mantinha em segredo dos colegas de trabalho, e sobre como havia descoberto aquela cafeteria durante uma tarde difícil após a separação dos pais, anos atrás. "Eu nunca soube que seus pais eram separados", disse Olivia, mexendo o açúcar no café. "Aconteceu quando eu tinha 25 anos. Até então, eu achava que eles tinham o casamento perfeito. Foi devastador descobrir que eles estavam infelizes há anos e apenas mantendo as aparências. Isso deve ter afetado sua visão sobre relacionamentos." Victor assentiu pensativamente. "Por muito tempo, sim. Eu me tornei extremamente cauteloso sobre compromissos. Minha ex-noiva costumava dizer que eu analisava nosso relacionamento como se fosse um projeto de negócios." "Você foi noivo?" A pergunta saiu com mais surpresa do que Olivia pretendia demonstrar. "Por 2 anos. Terminamos há 3 anos, pouco antes de eu assumir o cargo de CEO. Ela disse que nunca seria prioridade na minha vida, e ela estava certa." Victor olhou diretamente para Olivia. "Mas agora eu entendo que não era questão de prioridades. Era que eu ainda não havia encontrado a pessoa certa." O comentário fez Olivia corar levemente. "E como você sabe quando encontra a pessoa certa?" "Quando você para de analisar e simplesmente sente." Ele estendeu a mão através da mesa, tocando os dedos dela suavemente. "Como agora." Eles conversaram por mais 2 horas, perdendo completamente a noção do tempo. Olivia contou sobre os desafios de criar Ana sozinha, sobre como havia sido difícil recomeçar a carreira depois que o ex-namorado as abandonou, e sobre seus sonhos para o futuro. Victor ouviu atentamente, fazendo perguntas que demonstravam interesse genuíno em entender sua perspectiva. "Posso fazer uma pergunta sobre Ana?" disse ele quando Olivia estava terminando de contar sobre as conquistas acadêmicas da filha. "Claro. Como você explicaria para ela se começássemos a nos ver regularmente?" "Eu não quero criar expectativas ou confusão para ela." A pergunta demonstrou uma consideração que tocou Olivia profundamente. "Honestamente, eu ainda não pensei em todos os detalhes. Ana é muito observadora, e ela já percebeu que eu estou diferente, mas acho que preciso ter certeza sobre o que estamos fazendo antes de envolvê-la." "Isso é sensato", concordou Victor. "E quanto tempo você acha que precisa para ter essa certeza?" Olivia sorriu. "Que tal começarmos devagar e veremos como nos sentimos?" Quando finalmente saíram da cafeteria, o sol estava se pondo, pintando o céu de tons dourados. Victor insistiu em acompanhá-la até o carro, e quando se despediram, houve um momento de hesitação em que ambos pareceram incertos sobre como terminar o encontro. "Eu gostaria muito de beijá-la", disse Victor suavemente, "mas não quero apressar as coisas." "Eu também gostaria", respondeu Olivia, "mas você está certo. Vamos devagar." Ele segurou a mão dela por alguns segundos a mais antes de se despedirem, e Olivia dirigiu para casa com um sorriso involuntário no rosto. Em casa, Rose relatou que Ana havia se comportado perfeitamente e que elas haviam feito biscoitos de chocolate que já estavam esfriando na cozinha. Depois que a babá foi embora, Ana se aproximou da mãe com curiosidade. "Como foi seu encontro com o amigo?" "Foi muito bom, meu amor." "Ele é gentil?" "Muito gentil. E ele gosta de dinossauros?" Olivia riu. "Eu não perguntei sobre dinossauros, mas ele parece ser o tipo de pessoa que gostaria de aprender sobre eles se você ensinasse." Ana pareceu satisfeita com a resposta e voltou para seus brinquedos, mas Olivia notou que a filha estava mais tagarela do que o normal durante o jantar,
como se estivesse testando o humor da mãe. Na segunda-feira, a dinâmica no escritório havia mudado sutilmente. Olivia e Victor mantinham o profissionalismo habitual, mas havia uma nova consciência entre eles. Pequenos sorrisos compartilhados e olhares que duravam alguns segundos, a mais do que necessário. Foi durante uma reunião da diretoria na terça-feira que Olivia percebeu que outros também estavam notando algo diferente. Theo, do Recursos Humanos, fez um comentário casual sobre como Victor parecia mais relaxado ultimamente. E Marco observou que Olivia estava radiante nos últimos dias. Deve ser a primavera chegando, brincou Fiona. Todo mundo fica mais animado nesta época do ano. Olivia sentiu o sangue subir para o rosto e evitou olhar diretamente para Victor, que manteve uma expressão neutra durante toda a troca. Após a reunião, Victor a alcançou discretamente no corredor. Podemos conversar em particular? No escritório dele, ele fechou a porta e se dirigiu diretamente ao ponto. Acho que estamos sendo muito óbvios. Você achas? Eu tentei manter a normalidade. Sim, mas eu conheço essas pessoas há anos. Eles sabem quando algo está diferente. Victor caminhou até a janela parecendo preocupado. Talvez devêssemos ser ainda mais cautelosos. O que você está sugerindo? Menos interação no escritório, pelo menos por enquanto, e talvez evitar reuniões individuais desnecessárias. A sugestão deixou Olivia ligeiramente desapontada, mas ela entendeu a lógica por trás dela. Você tem razão. Não podemos dar margem para especulações. Isso não muda nada sobre o que está acontecendo entre nós, disse Victor rapidamente. Apenas torna as coisas mais estratégicas. Naquela mesma tarde, Olivia recebeu uma visita inesperada. Agnes, uma colega do departamento de marketing com quem ela tinha pouco contato, se aproximou de sua mesa com uma expressão que misturava curiosidade e algo que parecia desaprovação. Olivia, posso falar com você em particular? Elas se dirigiram para uma sala de reuniões vazia e Agnes fechou a porta antes de se sentar. Olha, eu não quero ser indiscreta, mas algumas pessoas estão comentando que você e o Victor estão mais próximos ultimamente. O coração de Olivia começou a bater mais rápido. Não entendi o que você quer dizer. Olivia, eu trabalho nesta empresa há 10 anos. Conheço os sinais. Agnes se inclinou para a frente. Escuta, eu não estou julgando. Victor é um homem atraente e bem-sucedido, mas você precisa saber que está sendo observada. Observada por quem? Por pessoas que podem não ver com bons olhos um relacionamento entre uma funcionária e o CEO, especialmente considerando sua posição aqui. O tom de Agnes era simultaneamente preocupado e condescendente, e Olivia sentiu uma mistura de raiva e ansiedade. Não há nada inapropriado acontecendo, disse ela, mantendo a voz estável. Eu espero que seja verdade, porque você trabalhou muito duro para chegar onde está. Seria uma pena ver isso comprometido por complicações pessoais. Depois que Agnes saiu, Olivia ficou sozinha na sala de reuniões, processando a conversa. Era exatamente o tipo de situação que ela havia temido desde o início. Não importava quão cuidadosos fossem, as pessoas sempre encontrariam formas de especular e julgar. Quando chegou em casa naquela noite, Ana percebeu imediatamente que algo estava errado. Mamãe, você está triste. Só um pouco preocupada com o trabalho, meu amor. O seu amigo gentil está ajudando. Você com as preocupações? A pergunta inocente da filha fez Olivia perceber que, de certa forma, Victor havia se tornado parte dos pensamentos de Ana também, mesmo sem que elas o tivessem discutido diretamente. Ele está tentando ajudar, sim. Então ele deve ser muito legal. Pessoas que ajudam quando estamos preocupados são especiais. Naquela noite, depois de colocar Ana na cama, Olivia recebeu uma ligação de Victor. Ela contou sobre a conversa com Agnes e ele ficou visivelmente perturbado. Eu estava receoso de que isso acontecesse, disse ele. Olivia, se você quiser recuar... Não, respondeu ela rapidamente. Não quero recuar, mas preciso saber que você está disposto a enfrentar isso comigo. Claro que estou, mas não posso deixar sua reputação ser manchada por minha causa. E se não for por sua causa,
E se for porque eu escolhi correr esse risco? Victor ficou em silêncio por um momento. Você tem certeza? Tenho, mas precisamos ser ainda mais cuidadosos. E talvez seja a hora de pensarmos em tornar isso oficial no RH, como você mencionou. Isso significaria assumir publicamente que estamos nos envolvendo. Eu sei, estou disposta a fazer isso se você estiver. A determinação na voz de Olivia parecia ter surpreendido até ela mesma. Em apenas uma semana, ela havia passado de hesitante a disposta a assumir publicamente um relacionamento que poderia complicar sua vida de formas que ainda não conseguia prever completamente. Olivia, disse Victor depois de uma pausa, você tem certeza de que quer isso? De que eu valho todo esse risco? Pergunte-me novamente depois do nosso próximo encontro. E quando será esse próximo encontro? Que tal sábado? Mas desta vez, que tal você conhecer Ana? A sugestão saiu de sua boca antes que ela pudesse analisá-la completamente, mas assim que disse, percebeu que era exatamente o que queria. Se eles iam tentar construir algo juntos, Victor precisava conhecer a parte mais importante da vida dela. Você tem certeza? Perguntou ele claramente surpreso. Tenho. Se isso vai dar certo, ela precisa gostar de você, e você precisa entender que ela sempre será minha prioridade. Eu não esperaria nada diferente, respondeu Victor. E Olivia, estou honrado que você queira me apresentar a ela. Depois de desligar o telefone, Olivia se sentiu tanto aterrorizada quanto excitada pela decisão que havia tomado. Em uma semana ela havia passado de funcionária cautelosa a mulher disposta a arriscar sua estabilidade cuidadosamente construída por um homem que ainda estava conhecendo. Mas pela primeira vez em anos, ela sentia que estava vivendo de verdade, não apenas sobrevivendo. O sábado amanheceu com um céu claro que contrastava com a ansiedade que Olivia sentia crescendo no peito. Ela havia passado a semana preparando Ana para o encontro com Victor, explicando que um amigo especial viria visitá-las, mas a menina havia feito tantas perguntas que Olivia percebeu que sua filha entendia mais sobre a situação do que ela havia imaginado. Mamãe, você está nervosa, observou Ana durante o café da manhã, mexendo seus cereais, enquanto estudava a expressão da mãe. Um pouco, admitiu Olivia. É importante para mim que vocês dois se gostem. Ele gosta de crianças? Eu acho que sim, mas vocês vão descobrir isso juntos. Ana assentiu seriamente, como se estivesse aceitando uma missão importante. Vou mostrar meus dinossauros para ele. Se ele souber o nome de pelo menos 3, ele pode ficar. Olivia riu apesar do nervosismo. Que tal darmos uma chance a ele mesmo se não souber sobre dinossauros? Victor chegou às 2 da tarde, pontual como sempre. Olivia o observou através da janela enquanto ele estacionava o carro, notando que ele havia trocado o terno, usual por jeans escuros e uma camisa casual azul clara. Ele carregava algo que parecia ser um presente, e quando se aproximou da porta, ela pôde ver que estava visivelmente nervoso também. Ana, ele chegou, chamou Olivia, tentando manter a voz neutra. A menina apareceu correndo da sala, carregando seu triceratops favorito, mas parou abruptamente quando viu Victor através da porta de vidro. Por alguns segundos, ela o estudou com aquele olhar analítico que Olivia conhecia tão bem. Ele é alto, sussurrou Ana. É sim, você quer abrir a porta comigo? Ana assentiu e juntas elas receberam Victor. Ele se abaixou para ficar na altura de Ana, o que impressionou Olivia favoravelmente. Você deve ser Ana, disse ele com um sorriso gentil. Sua mãe me contou coisas incríveis sobre você. Ana olhou para Victor, depois para sua mãe e novamente para Victor. Você trouxe um presente? Ana, repreendeu Olivia embaraçada. Está tudo bem, riu Victor. Na verdade, eu trouxe sim. Mas primeiro, posso conhecer seu dinossauro? Sua mãe me disse que você sabe tudo sobre eles. Os olhos de Ana se iluminaram. Este é um triceratops. Eles viviam no período Cretáceo e comiam plantas. Quer ver os outros? Eu adoraria. Olivia assistiu impressionada, enquanto Victor seguiu Ana até a sala, ouvindo atentamente enquanto ela explicava cada dinossauro de sua coleção.
Ele fazia perguntas inteligentes que demonstravam interesse genuíno, e quando Ana mencionou que dinossauros carnívoros tinham dentes afiados, ele fingiu estar impressionado de uma forma que fez a menina rir. Este aqui é um Tiranossauro Rex, explicou Ana, segurando seu modelo favorito. Ele era o rei dos dinossauros. Impressionante, disse Victor seriamente. Aposto que ele era muito corajoso como você. Ana corou com o elogio. Mamãe diz que eu sou corajosa, mas às vezes eu tenho medo do escuro. Todo mundo tem medo de alguma coisa, respondeu Victor. Até os tiranossauros provavelmente tinham medo de alguma coisa. Do que eles teriam medo? Talvez de ficar sozinhos, ou de não conseguir proteger suas famílias. A resposta pareceu satisfazer Ana, que colocou o dinossauro cuidadosamente de volta em sua posição na estante. Agora você pode me dar meu presente? Victor entregou uma caixinha cuidadosamente embrulhada. Dentro havia um pequeno kit de escavação paleontológica, completo com ferramentas em miniatura e um bloco de gesso que continha fósseis para serem descobertos. Assim você pode ser uma paleontóloga de verdade, explicou Victor. Ana ficou encantada, e Olivia percebeu que Victor havia escolhido algo que demonstrava que ele realmente havia prestado atenção nas histórias que ela contara sobre os interesses da filha. Durante a tarde, eles fizeram pipoca e assistiram a um filme sobre dinossauros. Ana se sentou entre Olivia e Victor no sofá, ocasionalmente fazendo comentários sobre a precisão científica do filme de uma forma que fazia Victor rir. Olivia notou como ele interagia naturalmente com a menina, sem condescendência ou desconforto aparente. Victor, disse Ana durante uma cena particularmente dramática do filme, você tem filhos? Não tenho, respondeu ele honestamente. Por quê? Ana, advertiu. Olivia suavemente. Está bem, disse Victor. É uma boa pergunta. Eu acho que nunca encontrei a pessoa certa para formar uma família, até agora. A resposta fez Olivia olhar para ele rapidamente, mas ele manteve os olhos na tela, sorrindo ligeiramente. Depois do filme, enquanto Ana brincava com seu novo kit de paleontologia no tapete da sala, Victor e Olivia conversaram na cozinha enquanto preparavam lanches. Ela é extraordinária, disse Victor, observando Ana através da porta aberta. Inteligente, carinhosa, engraçada, você deve estar muito orgulhosa. Estou. Ela é a melhor coisa que já me aconteceu. Olivia hesitou. E o que você achou de tudo isso? Do que especificamente? De estar aqui com nós duas, da realidade de quem eu sou como mãe. Victor parou de cortar os sanduíches e se virou para olhá-la diretamente. Eu acho que me apaixonei um pouco por vocês duas esta tarde. O coração de Olivia disparou. Victor, eu sei que é muito cedo para falar sobre amor, mas Olivia, vendo você com Ana, vendo como vocês duas se relacionam, isso apenas confirmou o que eu já sentia. Eu quero fazer parte disso. Antes que Olivia pudesse responder, Ana apareceu na cozinha carregando um pequeno fóssil que havia conseguido extrair do kit. Olhem, eu encontrei um dente de dinossauro, anunciou ela orgulhosamente. Que incrível, disse Victor, abaixando-se para examinar a descoberta. Você é uma paleontóloga muito talentosa. Victor, disse Ana, olhando seriamente para ele, você gosta da minha mamãe? A pergunta direta deixou ambos os adultos sem fala por um momento. Victor olhou para Olivia, que assentiu quase imperceptivelmente. Gosto muito, respondeu Victor honestamente. Sua mãe é uma pessoa muito especial. E você quer ficar amigo dela para sempre? Se ela deixar, sim. Ana pareceu considerar isso por alguns segundos. Tá bem, você pode ficar. Mas você tem que aprender mais sobre dinossauros. É um acordo justo, disse Victor, estendendo a mão para que Ana apertasse. Quando Victor finalmente se despediu no final da tarde, Ana lhe deu um abraço espontâneo que claramente o emocionou. Depois que ele saiu, ela se dirigiu imediatamente à mãe. Mamãe, eu gosto dele. Ele é gentil e ele realmente escuta quando eu falo sobre dinossauros. A maioria dos adultos só finge que está escutando. E o que mais você achou dele? Ele olha para você do jeito que o papai do Pietro olha para a mamãe dele,
como nos filmes. A observação astuta da filha fez Olivia perceber que Ana havia entendido perfeitamente a natureza do relacionamento entre ela e Victor, mesmo sem explicações detalhadas. Como você se sentiria se Victor se tornasse mais do que um amigo? Perguntou Olivia cuidadosamente. Você quer dizer como um namorado? Sim. Ana pensou seriamente por um momento. Eu acho que eu gostaria, mas ele teria que prometer que não vai embora, como o meu pai foi embora. A referência ao pai de Ana, que havia desaparecido da vida delas quando a menina tinha 2 anos, fez o coração de Olivia se apertar. Meu amor, nem todos os homens são como seu pai. Eu sei. Victor parece diferente, ele parece do tipo que fica. Na segunda-feira, Olivia chegou ao trabalho com um sentimento misto de felicidade e apreensão. O fim de semana havia confirmado que seus sentimentos por Victor eram mais profundos do que ela havia admitido para si mesma. Mas também a fazia perceber o quanto estava investindo emocionalmente em um relacionamento que ainda enfrentava obstáculos significativos. A primeira indicação de que algo havia mudado veio durante a reunião matinal da equipe. Theo anunciou que haveria uma auditoria externa nos próximos meses, parte de um processo de due diligence que não foi totalmente explicado. É apenas procedimento padrão, disse ele, mas Olivia percebeu uma tensão em sua voz que sugeria o contrário. Após a reunião, Marco se aproximou dela no corredor. Você sabe alguma coisa sobre essa auditoria? Não mais do que foi dito na reunião. Por quê? Porque auditorias desse tipo geralmente precedem mudanças estruturais importantes, fusões, aquisições, esse tipo de coisa. A observação de Marco ecoou as preocupações que Olivia havia tentado ignorar. Se a empresa estava realmente considerando uma fusão, isso poderia complicar drasticamente sua situação com Victor. Durante o almoço, ela tentou abordar o assunto com Victor de forma casual, mas ele pareceu evasivo. Há coisas acontecendo que não posso discutir ainda, disse ele, mas quando puder, você será uma das primeiras a saber. Isso afetará nossa situação? Victor parou de comer e a olhou seriamente. Pode afetar, mas Olivia, não importa o que aconteça com a empresa, o que eu sinto por você não vai mudar. Na tarde daquela terça-feira, Olivia recebeu uma ligação inesperada de Chiara, a irmã de Victor. Olivia, você tem alguns minutos para conversar? Estou no saguão da empresa. Curiosa e ligeiramente apreensiva, Olivia desceu para encontrar Chiara, que estava vestida profissionalmente e parecia ter algo importante a dizer. Obrigada por aceitar me ver, disse Chiara, quando se acomodaram em um café próximo. Eu queria conversar com você sobre meu irmão. Se ele enviou você para falar comigo, não enviou. Na verdade, ele ficaria furioso se soubesse que estou aqui. Chiara mexeu seu café nervosamente. Victor nunca trouxe nenhuma mulher para conhecer nossa família, nem mesmo sua ex-noiva. Eu não conheci sua família, apenas me encontrei com você por acaso. Mas ele falou sobre você, para nossos pais, para mim. Ele nunca fez isso. Antes, Chiara se inclinou para a frente. Olivia, meu irmão está apaixonado por você, completamente, irrevogavelmente apaixonado. O coração de Olivia começou a bater mais rápido. Como você pode ter certeza? Porque eu o conheço há 35 anos. Eu vi como ele era com outras mulheres, sempre mantendo uma distância emocional. Com você, ele é diferente, vulnerável. Por que você está me contando isso? Chiara hesitou por um momento. Porque há coisas acontecendo na empresa que podem complicar a vida de vocês dois. E eu quero ter certeza de que você não vai fugir quando as coisas ficarem difíceis. Que tipo de coisas? Você precisa perguntar a ele. Não é meu lugar revelar informações confidenciais. Mas Olivia... Chiara segurou a mão dela através da mesa. Meu irmão merece ser feliz. Pela primeira vez em anos, eu o vejo genuinamente feliz. Por favor, não desista dele facilmente. Quando Chiara foi embora, Olivia ficou no café por mais alguns minutos, processando a conversa. Era claro que algo significativo estava acontecendo na empresa, algo que Victor não podia ou não queria discutir com ela ainda. Mas mais importante,
Ela agora tinha a confirmação de que os sentimentos dele eram tão profundos quanto os dela própria. Naquela noite, depois de colocar Ana na cama, Olivia ligou para Victor. "Sua irmã veio me ver hoje", disse ela sem rodeios. Victor ficou em silêncio por um longo momento. "O que ela disse?" "Que você está apaixonado por mim e que há coisas acontecendo na empresa que você não pode me contar ainda." "Chiara sempre foi muito direta", disse Victor com um suspiro. "Olivia, sobre o que está acontecendo na empresa? Você não precisa me contar agora se não puder. Mas, Victor, sobre a outra parte, sobre você estar apaixonado por mim." "É verdade", interrompeu ele, suavemente. "Eu sei que é muito cedo, e sei que nossa situação é complicada, mas eu precisava que você soubesse. Eu estou apaixonado por você e por Ana." Olivia sentiu lágrimas surgindo nos olhos. "Eu também estou apaixonada por você, mesmo com todas as complicações, especialmente por causa delas, porque você está disposto a enfrentá-las comigo." Eles conversaram por mais 1 hora, fazendo planos para se encontrarem novamente no fim de semana e discutindo como navegar pelas crescentes tensões no trabalho. Quando finalmente desligaram, Olivia se sentiu mais conectada a Victor do que nunca, mas também mais ansiosa sobre o futuro incerto que os aguardava. A segunda-feira seguinte trouxe uma atmosfera carregada que Olivia sentiu no momento em que entrou no escritório. Havia um burburinho incomum entre os funcionários, conversas sussurradas que paravam abruptamente quando alguém se aproximava, e uma tensão palpável que parecia permear todos os departamentos. A explicação veio durante uma reunião de emergência convocada por Victor às 9 da manhã. Quando todos os diretores se reuniram na sala de conferências principal, Olivia percebeu que Victor parecia mais tenso do que ela já o havia visto. Ele tinha olheiras discretas que sugeriam uma noite mal dormida, e sua postura estava mais rígida que o habitual. "Obrigado a todos por comparecerem com tão pouco aviso", começou Victor, permanecendo em pé enquanto os outros se acomodavam. "Tenho um anúncio importante a fazer. A empresa recebeu uma proposta de fusão da corporação Salem, um conglomerado europeu." O silêncio que se seguiu foi absoluto. Olivia sentiu seu estômago se contrair e percebeu que não era a única surpresa na sala. Marco parecia chocado, Fiona estava pálida e Theo evitava olhar diretamente para Victor. "A proposta é substancial e representaria uma expansão significativa de nossas operações para mercados internacionais", continuou Victor, sua voz mantendo um tom profissional que Olivia sabia que custava um esforço considerável. "No entanto, como vocês podem imaginar, uma fusão desse porte exigirá reestruturações internas." "Que tipo de reestruturações?", perguntou Marco, sendo o primeiro a quebrar o silêncio. "Isso ainda está sendo negociado, mas posso garantir que farei tudo ao meu poder para proteger os empregos de nossa equipe atual." Victor fez uma pausa, e Olivia percebeu que ele evitava olhar diretamente para ela. "A corporação Salem tem políticas muito rígidas sobre relacionamentos pessoais entre funcionários em posições de liderança." A observação pareceu casual para os outros, mas Olivia entendeu imediatamente a implicação. Seu sangue esfriou quando ela percebeu que Victor estava indiretamente a avisando sobre os obstáculos que enfrentariam. "Quando essa fusão seria implementada?", perguntou Fiona. "Se aprovada pelos acionistas, o processo começaria no próximo trimestre. Teremos mais detalhes nas próximas semanas." Após a reunião, Olivia tentou processar as informações enquanto voltava para sua mesa. Uma fusão com uma empresa europeia conservadora não apenas ameaçaria suas posições individuais na empresa, mas tornaria praticamente impossível manter qualquer relacionamento pessoal entre ela e Victor. O telefone de sua mesa tocou, interrompendo seus pensamentos. Era a assistente de Victor. "Olivia, o Sr. Muller gostaria de vê-la em seu escritório." Quando chegou ao escritório de Victor, encontrou-o em pé junto à janela, olhando para a cidade lá embaixo. Ele se virou quando ela entrou e ela pôde ver a tensão em seus olhos. "Feche a porta, por favor", pediu ele. "Você sabia disso há muito tempo?", perguntou Olivia diretamente. As negociações preliminares começaram há 6 semanas,
Eu não podia dizer nada até que houvesse uma proposta concreta. Victor se aproximou dela, mas manteve uma distância respeitosa. Olivia, eu queria te contar, mas não podia comprometer as negociações confidenciais. Eu entendo. Olivia cruzou os braços tentando proteger-se da vulnerabilidade que sentia. O que isso significa para nós? A Corporação Salem tem uma política de tolerância zero para relacionamentos entre superiores e subordinados. Se a fusão for aprovada, um de nós teria que deixar a empresa ou terminaríamos, completou ela. Victor assentiu relutantemente. A menos que encontremos uma terceira opção. Que terceira opção? Eu poderia renunciar ao cargo de CEO. Com minha experiência e rede de contatos, conseguiria uma posição em outra empresa facilmente. A sugestão chocou Olivia. Victor, você não pode fazer isso. Esta empresa é sua vida. Você trabalhou anos para chegar onde está. E você trabalhou para chegar onde está também. Por que eu deveria esperar que você sacrificasse sua carreira? Porque você é o CEO. Você é mais importante para esta empresa do que eu. Para mim, você é mais importante do que qualquer empresa. A declaração deixou Olivia sem fôlego. Durante o silêncio que se seguiu, ela percebeu que eles haviam chegado a um ponto crucial em seu relacionamento, onde teriam que tomar decisões que afetariam não apenas suas vidas pessoais, mas suas carreiras construídas com tanto esforço. Quando você teria que decidir? Perguntou ela finalmente. Os acionistas votarão sobre a fusão em 2 semanas. Se for aprovada, eu teria que tomar uma decisão antes da implementação começar. Olivia se sentou em uma das poltronas, sentindo o peso das implicações. E se eu decidisse que não vale a pena todo esse risco? Victor se aproximou e se ajoelhou na frente dela, pegando suas mãos. Então eu respeitaria sua decisão e tentaria encontrar uma forma de manter nossa amizade e nossa relação profissional. Mesmo que isso partisse seu coração, mesmo assim. A sinceridade em sua voz fez os olhos de Olivia se encherem de lágrimas. Victor, eu preciso de tempo para pensar. Claro. E Olivia, qualquer que seja sua decisão, ela será a certa. Naquela tarde, Olivia se sentiu incapaz de se concentrar no trabalho. Ela revisou os mesmos relatórios 3 vezes, sem absorver nenhuma informação. E quando Aaron veio lhe fazer uma pergunta sobre projeções orçamentárias, ela deu uma resposta tão confusa que o rapaz ficou claramente preocupado. Olivia, você está bem? Você não parece você mesma hoje. Desculpe, Aaron. Apenas questões pessoais. Posso ajudar em alguma coisa? A gentileza do jovem analista quase a fez chorar. Obrigada, mas é algo que preciso resolver sozinha. Durante o caminho, para casa, Olivia tentou imaginar como explicaria a situação para Ana. A menina havia se afeiçoado a Victor rapidamente e já havia começado a incluí-lo em suas fantasias sobre o futuro. Na semana anterior, Ana havia desenhado um desenho da família que incluía 3 figuras. Ela, Olivia e um homem alto, que ela identificou como Victor quando mostrou o desenho para a mãe. Em casa, Ana percebeu imediatamente que algo estava errado. Durante o jantar, ela fez várias tentativas de fazer a mãe sorrir, contando piadas que havia aprendido na escola e mostrando novos fósseis que havia descoberto com o kit que Victor lhe dera. Mamãe, o Victor vai vir nos visitar de novo neste fim de semana? Perguntou Ana, enquanto Olivia a ajudava a se preparar para dormir. Eu não sei, meu amor. Talvez. Ana estudou o rosto da mãe com aquele olhar perspicaz. Vocês brigaram? Não brigamos. Apenas temos algumas coisas complicadas para resolver. Coisas de adultos? Coisas de adultos. Ana pareceu aceitar a explicação, mas quando Olivia estava saindo do quarto, a menina a chamou. Mamãe, se você e o Victor não conseguirem resolver as coisas complicadas, ele ainda pode ser meu amigo? A pergunta inocente partiu o coração de Olivia. Meu amor, o Victor sempre será seu amigo, não importa o que aconteça. E você ainda vai ser minha melhor amiga para sempre? Para sempre e sempre. Depois que Ana dormiu, Olivia se sentou na cozinha com uma xícara de chá, tentando organizar seus pensamentos.
De um lado havia a estabilidade profissional que ela havia construído cuidadosamente, a posição que lhe permitia sustentar Ana e construir um futuro seguro para as duas. Do outro lado, havia Victor e a possibilidade de felicidade pessoal que ela não experimentava há anos. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Victor. Sei que você precisa de espaço para pensar. Apenas queria que soubesse que, independentemente do que decidir, este tempo com você e Ana tem sido o melhor da minha vida. Olivia olhou para a mensagem por um longo tempo antes de responder. Para nós também. Obrigada por entender que preciso de tempo. Todo o tempo que precisar. Boa noite, Olivia. Na terça-feira, Olivia chegou ao escritório determinada a manter o foco profissional, mas descobriu que isso era mais difícil do que esperava. Cada vez que via Victor no corredor ou durante reuniões, sentia uma mistura de dor e saudade que tornava difícil se concentrar. Durante o almoço, Agnes se aproximou dela novamente, desta vez com uma expressão de preocupação genuína. Olivia, você ouviu os rumores sobre as mudanças de políticas internas se a fusão acontecer? Que tipo de rumores? Aparentemente, a empresa europeia tem regras muito rígidas sobre relacionamentos pessoais entre funcionários. Alguns dizem que qualquer pessoa envolvida em uma situação assim seria demitida imediatamente. Olivia tentou manter uma expressão neutra. Isso parece extremo. Parece, mas empresas europeias podem ser muito conservadoras sobre essas coisas. Agnes hesitou. Olivia, se você soubesse de alguém que estivesse em uma situação assim, você aconselharia essa pessoa a ser muito cuidadosa. A conversa deixou Olivia ainda mais ansiosa. Não apenas ela e Victor enfrentavam a possibilidade de ter que escolher entre seus empregos e seu relacionamento, mas também corriam o risco de demissão se fossem descobertos antes de tomarem uma decisão. Naquela tarde, ela recebeu uma ligação inesperada de Rose, a babá. Olivia, desculpe incomodar no trabalho, mas a escola de Ana ligou. Ela não está se sentindo bem e quer que alguém a busque. Claro, estou indo agora. Obrigada por avisar. Quando chegou à escola, encontrou Ana sentada na enfermaria, pálida e quieta. A enfermeira explicou que a menina havia reclamado de dor de barriga e pareceu muito triste durante toda a manhã. Às vezes, crianças somatizam quando percebem tensão em casa, observou a enfermeira gentilmente. Ana é muito perceptiva. No carro, Ana confirmou as suspeitas de Olivia. Mamãe, minha barriga dói, mas não é a comida. É porque você está triste. Meu amor, você não precisa se preocupar com os problemas da mamãe. Mas eu me preocupo. E eu penso que talvez se você conversasse com o Victor, vocês conseguiriam resolver as coisas complicadas juntos, como quando montamos quebra-cabeças difíceis. A observação da filha fez Olivia perceber que havia estado tão focada em analisar a situação sozinha que se esquecera de que Victor estava enfrentando o mesmo dilema. Talvez, como Ana sugerira, a solução viesse de trabalharem juntos em vez de cada um agonizar em silêncio. Naquela noite, depois de colocar Ana na cama, Olivia ligou para Victor. Ana ficou doente hoje, disse ela sem preâmbulo. Não fisicamente doente, mas doente porque percebeu que eu estava estressada. Ela está bem agora? Está. Mas ela me fez perceber algo. Nós dois estamos sofrendo tentando resolver isso sozinhos. E talvez haja uma solução que ainda não consideramos. Você tem alguma ideia? Algumas. Podemos nos encontrar amanhã, depois do trabalho, longe do escritório? Claro. Onde? Na cafeteria onde fomos no nosso primeiro encontro. 7h. Estarei lá. Depois de desligar, Olivia se sentiu ligeiramente mais esperançosa pela primeira vez em dias. Não sabia qual seria a solução, mas estava determinada a encontrar uma forma de não perder nem Victor, nem a estabilidade que havia construído para Ana. Havia muito em jogo para desistir sem lutar. Olivia chegou à cafeteria 15 minutos antes do horário marcado, precisando de tempo para organizar seus pensamentos antes de ver Victor. Ela havia passado a noite anterior fazendo pesquisas sobre a Corporação Salem e suas políticas e havia descoberto algumas informações que poderiam mudar tudo.
Quando Victor entrou, ela percebeu imediatamente que ele também estava carregando o peso das últimas semanas. Havia uma tensão em seus ombros que não existia antes, e quando ele a beijou no rosto em cumprimento, ela sentiu uma hesitação que não estava lá anteriormente. "Como está Ana?" perguntou ele, sentando-se em frente a ela. "Melhor. Ela me fez prometer que tentaria resolver nossos problemas. Disse que se eu conseguir montá-la quando ela era bebê, certamente conseguiria resolver isso também." Victor sorriu pela primeira vez em dias. "Ela é sábia para 6 anos. É sim, e talvez ela esteja certa." Olivia respirou fundo. "Victor, eu pesquisei sobre a Corporação Salem ontem à noite. E o que descobriu? Que eles não são tão inflexíveis quanto pareciam inicialmente. Na verdade, eles têm várias empresas subsidiárias, onde os CEOs mantiveram relativa autonomia sobre políticas internas, desde que os resultados financeiros sejam consistentes." Victor se inclinou para a frente, interessado. "Continue. E mais importante, descobri que você tem mais poder de barganha do que está admitindo. Nos últimos 3 anos, nossa empresa teve o melhor desempenho da região. A Corporação Salem está interessada em você tanto quanto na empresa. Como você chegou a essa conclusão?" "Porque eu fiz meu trabalho de casa. Liguei para alguns contatos que tenho em outras empresas que passaram por fusões similares. Em 2 casos, os CEOs conseguiram negociar exceções para políticas internas em troca de garantias de desempenho." Victor a estudou com uma expressão que misturava admiração e algo que parecia alívio. "Você quer dizer que posso usar nossa performance como moeda de troca?" "Exatamente, mas há uma condição." Olivia hesitou. "Teríamos que oficializar nosso relacionamento com o RH antes da fusão ser finalizada. Seríamos obrigados a tornar público que estamos envolvidos romanticamente. O que significaria enfrentar todos os julgamentos e comentários que temos evitado." "Sim, não seria fácil." Victor ficou em silêncio por alguns minutos, claramente processando as informações. "Olivia, isso poderia funcionar, mas você tem certeza de que está disposta a enfrentar as consequências? As pessoas vão questionar suas qualificações, vão especular sobre favoritismo, e algumas vão me parabenizar por ter encontrado alguém que me ama o suficiente para arriscar sua própria carreira por mim." Olivia segurou a mão dele através da mesa. "Victor, eu passei 3 anos construindo minha reputação nesta empresa. Qualquer pessoa que questione minha competência profissional pode revisar meus resultados. E quanto a Ana, como ela lidaria com a atenção extra? Ana me disse na semana passada que espera que você se torne parte oficial de nossas vidas. Ela desenhou um retrato da família que nos inclui todos os 3. A informação pareceu emocionar Victor profundamente. "Ela disse isso?" "Ela disse que você parece do tipo que fica, e que qualquer pessoa que a ensina sobre dinossauros com tanta paciência deve ter boas intenções." Eles passaram a próxima hora discutindo estratégias e possibilidades, e Olivia se sentiu mais conectada a Victor do que em qualquer outro momento desde que haviam iniciado o relacionamento. Vê-lo analisar a situação com a mesma dedicação que aplicava aos desafios profissionais, mas desta vez lutando por eles, confirmou todos os sentimentos que ela havia desenvolvido por ele. "Há uma coisa que preciso te contar", disse Victor quando estavam se preparando para sair. "Meu pai teve outro episódio cardíaco na semana passada, mais sério desta vez." Olivia sentiu o coração se apertar. "Victor, por que você não me contou antes?" "Porque eu estava lidando com a fusão com nossas questões e não queria sobrecarregar você com mais problemas. Você não pode proteger-me de tudo. Se vamos estar juntos, precisamos enfrentar os problemas juntos." "Você tem razão. É que estou acostumado a lidar com tudo sozinho." "Bem, agora você não precisa mais." Na manhã seguinte, Olivia chegou ao escritório com uma determinação que não sentia há dias. Ela havia tomado sua decisão e estava pronta para as consequências. Sua primeira parada foi o Departamento de Recursos Humanos. "Theo, preciso marcar uma reunião com você e com Victor. É sobre uma questão pessoal que precisa ser oficializada." Theo a estudou curiosamente. "Que tipo de questão pessoal?"
É melhor discutirmos todos juntos. Pode ser hoje à tarde? Claro, às 3 horas. Às 3 horas, Olivia e Victor se sentaram no escritório de Theo, e ela percebeu que suas mãos estavam ligeiramente trêmulas. Victor parecia calmo, mas ela conhecia-o bem o suficiente para notar a tensão em sua mandíbula. Obrigado por virem, disse Theo, claramente curioso. Olivia, você mencionou uma questão pessoal? Olivia respirou fundo. Theo, Victor e eu estamos romanticamente envolvidos há algumas semanas. Queremos oficializar isso com o RH e discutir quaisquer reestruturações hierárquicas que possam ser necessárias. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Theo alternou o olhar entre os dois, sua expressão mudando de surpresa para algo que parecia compreensão. Há quanto tempo isso está acontecendo? Perguntou ele finalmente. Cerca de 3 semanas, respondeu Victor. E queremos deixar claro que isso não afetou em nada nossa dinâmica profissional ou minhas decisões como CEO. Na verdade, acrescentou Olivia, eu acredito que isso demonstra nossa integridade. Não estamos tentando esconder ou manipular a situação. Theo se recostou em sua cadeira pensativo. Vocês sabem que isso criará alguns desafios, especialmente com a fusão em andamento? Sabemos, disse Victor. E estamos preparados para fazer os ajustes necessários. Olivia pode reportar-se diretamente ao conselho em questões financeiras, ou podemos reestruturar a hierarquia de outra forma. E ambos entendem que isso se tornará conhecimento público dentro da empresa? Olivia assentiu. Preferimos honestidade a especulações. Theo sorriu pela primeira vez desde o início da conversa. Honestamente, eu não estou surpreso. Vocês dois têm uma química óbvia há meses, e francamente ambos parecem mais felizes ultimamente. Então não há problemas legais ou de política interna? Perguntou Victor. Nenhum, desde que façamos a reestruturação hierárquica adequada. E considerando que você é o CEO, Victor, você tem autonomia para implementar mudanças estruturais conforme necessário. Quando saíram do escritório de Theo, Olivia se sentiu simultaneamente aliviada e apavorada. Eles haviam dado o primeiro passo, mas sabiam que a verdadeira prova viria quando a notícia se espalhasse pela empresa. Não demorou muito. Na manhã seguinte, Olivia percebeu olhares curiosos e conversas sussurradas que paravam quando ela passava. Algumas reações foram exatamente o que ela esperava. Agnes pareceu desaprovadora, embora educada, e alguns colegas da contabilidade demonstraram um ceticismo mal disfarçado. Mas houve surpresas positivas também. Fiona a abordou durante o almoço com um sorriso genuíno. Olivia, eu acho maravilhoso. Vocês dois merecem ser felizes, e qualquer um que questione sua competência profissional claramente não prestou atenção em seu trabalho nos últimos 3 anos. Marco foi ainda mais direto. Eu sabia que havia algo entre vocês, e honestamente, Victor tem sido muito mais humano ultimamente. É bom para ele. A reação que mais surpreendeu Olivia veio de Aaron, o jovem analista. Ele se aproximou dela no final da tarde com uma expressão tímida. Olivia, eu só queria dizer que penso que você e o Victor formam um casal lindo. E, bem, isso me dá esperança de que talvez algum dia eu possa encontrar alguém que me ame, apesar dos meus defeitos também. A sinceridade do comentário quase fez Olivia chorar. Aaron, você vai encontrar alguém maravilhoso, e essa pessoa amará você não apesar dos seus defeitos, mas incluindo eles. No final da semana, a votação dos acionistas sobre a fusão aconteceu. Olivia passou o dia inteiro ansiosa, verificando constantemente seu telefone, esperando notícias de Victor. Quando ele finalmente ligou às 6 da tarde, sua voz estava carregada de emoção. A fusão foi aprovada, disse ele, mas consegui negociar autonomia completa sobre políticas internas de recursos humanos. Nossa situação está protegida. Victor, isso é incrível. Como você conseguiu? Exatamente como você sugeriu. Usei nosso desempenho como moeda de troca. Aparentemente, eles estavam mais interessados em manter nossa liderança do que em impor políticas rígidas. E agora? Agora podemos parar de nos esconder. Olivia, gostaria de jantar comigo amanhã? Oficialmente como minha namorada.
Eu adoraria. Mas pode ser jantar em casa? Ana está ansiosa para comemorar com você. Não haveria lugar onde eu preferisse estar. Naquela noite, quando Olivia contou para Ana sobre os desenvolvimentos, a menina reagiu exatamente como ela esperava. Então agora o Victor pode ser meu quase pai? Perguntou Ana, seus olhos brilhando de excitação. Devagar, meu amor. Ele pode ser nosso amigo especial e vamos ver como as coisas se desenvolvem. Mas eu posso chamá-lo para o jantar da escola na próxima semana? É sobre família, e ele é família agora, não é? Olivia abraçou a filha, sentindo uma felicidade completa que não experimentava há anos. Sim, meu amor, ele é família agora. Enquanto colocava Ana na cama naquela noite, Olivia refletiu sobre a jornada que as havia levado até aquele momento. Havia começado como uma atração profissional hesitante e se desenvolvido em algo que havia testado sua coragem, forçado-a a questionar suas prioridades e, finalmente, permitido-lhe descobrir que era possível ter tanto amor quanto estabilidade em sua vida. Victor havia provado que era exatamente o tipo de homem que Ana havia identificado. Alguém que ficava. Alguém que lutava pelo que era importante. Alguém que entendia que amar uma mãe significava amar sua criança também. E pela primeira vez desde que Ana nascera, Olivia se permitiu imaginar um futuro que incluía não apenas segurança e responsabilidade, mas também felicidade genuína e parceria verdadeira. Ela havia arriscado seu coração cuidadosamente guardado e descobriu que, às vezes, os maiores riscos levavam às maiores recompensas. 6 meses depois da fusão, a vida havia se estabelecido em uma rotina que Olivia nunca havia imaginado possível. A integração com a corporação Salem havia sido mais suave do que esperado, e a autonomia que Victor conseguiu negociar permitiu que eles mantivessem a cultura empresarial que haviam construído ao longo dos anos, agora com recursos e oportunidades ampliados. Olivia havia sido promovida a diretora financeira regional, uma posição que reconhecia não apenas sua competência, mas também a liderança que demonstrara durante o processo de fusão. Sua nova posição a colocava em pé de igualdade hierárquica com Victor, eliminando qualquer questionamento sobre conflitos de interesse em seu relacionamento. Em casa, a dinâmica entre os três havia evoluído de forma natural e surpreendente. Victor havia se tornado uma presença constante em suas vidas, não como uma disrupção à rotina cuidadosamente estabelecida de Olivia e Ana, mas como um complemento perfeito que enriquecia cada aspecto de suas existências. Ana havia florescido com a atenção de Victor. Ele a ajudava com os deveres de casa, participava de suas explorações paleontológicas no quintal e havia até aprendido os nomes científicos de todos os seus dinossauros favoritos. Mais importante, ele respeitava o papel de Olivia como mãe, nunca tentando substituí-la ou impor sua própria autoridade, mas oferecendo apoio e parceria genuínos. "Mamãe", disse Ana numa manhã de sábado enquanto tomavam café da manhã, "posso fazer uma pergunta sobre o Victor?" Olivia e Victor trocaram um olhar por cima da cabeça de Ana. Nos últimos meses, as perguntas de Ana haviam se tornado cada vez mais perspicazes e diretas. "Claro, meu amor, o que você quer saber?" "Bem, na escola algumas crianças têm madrastas ou padrastos, e eu estava pensando, se vocês se casarem algum dia, o Victor seria meu padrasto?" Victor quase engasgou com o café, e Olivia sentiu suas bochechas esquentarem. Eles haviam evitado discussões sobre casamento, focando em construir seu relacionamento dia a dia. "Por que você está perguntando isso?" disse Olivia cuidadosamente. "Porque eu estava conversando com a professora sobre a festa do Dia dos Pais da escola, e ela disse que eu podia convidar qualquer figura paterna importante na minha vida." Ana olhou diretamente para Victor. "Você gostaria de vir comigo?" Victor pareceu genuinamente emocionado. "Ana, eu ficaria honrado em ir com você." "E mamãe", continuou Ana, "se vocês se casarem, eu posso ser a menina das flores? Eu nunca fui menina das flores e eu acho que seria muito legal." Olivia riu abraçando a filha. "Meu amor,
Se algum dia decidirmos nos casar, você definitivamente será a menina das flores. Quando vocês vão decidir? A pergunta direta fez Victor e Olivia se entreolharem novamente. Eles haviam falado sobre o futuro em termos vagos, mas nunca haviam discutido cronogramas específicos. Essas são decisões importantes que os adultos precisam tomar devagar, disse Victor diplomaticamente. Mas vocês se amam, certo? Sim, responderam em uníssono, e Ana pareceu satisfeita com a resposta. Naquela tarde, enquanto Ana brincava no quintal, Victor e Olivia finalmente tiveram a conversa que haviam estado adiando. Ela não está errada, você sabe, disse Victor, observando Ana através da janela da cozinha. Sobre nós nos casarmos algum dia. Você quer se casar comigo? Perguntou Olivia diretamente. Mais do que qualquer coisa, mas quero ter certeza de que é o que você quer também, e que é o momento certo para todas nós. Olivia se aproximou dele, envolvendo seus braços em volta de sua cintura. Victor, há 6 meses eu estava aterrorizada com a ideia de arriscar a estabilidade que havia construído para... Hannah, agora não consigo imaginar nossas vidas sem você. Mesmo com todas as complicações que enfrentamos, especialmente por causa delas, elas nos mostraram que somos capazes de enfrentar qualquer coisa juntos. Victor a beijou suavemente. Então talvez seja hora de começarmos a planejar nosso futuro de forma mais concreta. 2 semanas depois, durante um jantar romântico na mesma cafeteria onde haviam tido seu primeiro encontro, Victor pediu Olivia em casamento. A proposta foi simples e perfeita, sem fanfarra ou gestos grandiosos. Apenas a promessa sincera de um homem que havia aprendido que o verdadeiro amor significava criar uma família baseada em respeito mútuo, parceria e compromisso genuíno. Quando eles chegaram em casa para contar a novidade para Ana, encontraram a menina esperando na sala com Rose, claramente ansiosa. Então, perguntou Ana assim que eles entraram. Vocês estão noivos? Olivia mostrou o anel e Ana gritou de alegria, pulando para abraçar os dois. Eu sabia! Eu desenhei um vestido de noiva para você, mamãe, e um terno elegante para o Victor, e eu já escolhi meu vestido de menina das flores. A organização do casamento foi um processo colaborativo que envolveu toda a família estendida. Tiara se tornou uma amiga próxima de Olivia, oferecendo conselhos sobre como lidar com a família Muller e ajudando com os preparativos. Os pais de Victor, apesar do estado de saúde delicado do patriarca, se encantaram com Ana e a adotaram como neta imediatamente. No trabalho, a notícia do noivado foi recebida com entusiasmo genuíno pela maioria dos colegas. Mesmo Agnes, que inicialmente havia demonstrado ceticismo, admitiu que Victor e Olivia formavam um casal surpreendentemente bem ajustado e que seus sucessos profissionais continuados provavam que seu relacionamento pessoal apenas os fortalecia. Vocês quebram todos os estereótipos, comentou Marco durante uma festa de noivado organizada pela empresa. Mostraram que é possível ter tanto sucesso profissional quanto felicidade pessoal, sem sacrificar um pelo outro. A cerimônia de casamento aconteceu em uma manhã ensolarada de primavera, em um jardim íntimo com vista para as montanhas. Ana, radiante em seu vestido de menina das flores, roubou a cena com sua seriedade cerimonial e sua alegria óbvia. Durante os votos, quando Victor prometeu amar e proteger tanto Olivia quanto Ana para sempre, não havia um olho seco entre os convidados. Olivia, disse Victor durante seus votos, você me ensinou que o amor verdadeiro não é apenas sobre paixão, mas sobre coragem. A coragem de arriscar, de lutar, de construir algo duradouro mesmo quando o caminho é incerto. E Ana, ele se dirigiu à menina, obrigado por me aceitar em sua família e por me ensinar que ser pai é sobre estar presente, não apenas sobre biologia. Victor, respondeu Olivia, quando nos conhecemos eu achava que minha vida já estava completa. Você me mostrou que completude não é sobre ter tudo resolvido, mas sobre ter alguém com quem enfrentar o desconhecido. Juntos, somos mais fortes, mais corajosos e infinitamente mais felizes. Ana havia insistido em ter um momento durante a cerimônia para entregar um desenho que havia feito especialmente para a ocasião.
Era um retrato da nova família. 3 figuras de mãos dadas, sorridentes, com dinossauros brincando ao fundo e corações flutuando sobre suas cabeças. Este somos nós, anunciou ela para todos os convidados. Uma família de verdade. O primeiro ano de casamento trouxe ajustes e descobertas. Victor se mudou para a casa que Olivia e Ana haviam compartilhado por anos, e juntos eles criaram novos espaços e tradições. Ele converteu o escritório em casa, em uma combinação de escritório adulto e área de estudo para Ana, onde ela podia fazer lições de casa enquanto ele trabalhava em projetos especiais. Ana floresceu com a estabilidade da nova configuração familiar. Suas notas melhoraram, ela se tornou mais confiante socialmente e desenvolveu uma paixão pela fotografia depois que Victor lhe ensinou a usar uma câmera digital. Mais importante, ela havia ganhado um senso de segurança que apenas vem de saber que se tem uma família sólida e amorosa. "Sabe o que eu mais gosto sobre nossa família?" disse Ana numa noite, enquanto os 3 assistiam a um filme sobre dinossauros no sofá. "O que, meu amor?" perguntou Olivia. "Que nós escolhemos estar juntos. Não é apenas porque tínhamos que estar como algumas famílias. Nós realmente queremos estar juntos todos os dias." Victor e Olivia trocaram um olhar por cima da cabeça de Ana, ambos reconhecendo a profunda verdade nas palavras da menina de 7 anos. 2 anos depois do casamento, quando Olivia foi promovida a vice-presidente regional e Victor recebeu uma oferta para liderar a expansão da corporação Salem na América do Sul, eles enfrentaram sua primeira decisão importante como família. "A oportunidade é incrível", disse Victor durante uma conversa familiar sobre a possibilidade de mudança. "Mas só faz sentido se for bom. Para todas nós." "Onde seria?" perguntou Ana, agora com 9 anos e ainda mais perspicaz. "São Paulo, no Brasil. Uma cidade enorme e vibrante." Ana considerou isso cuidadosamente. "Eles têm museus de dinossauros em São Paulo?" Victor riu. "Vários. E zoológicos, parques, praias não muito longe. E eu poderia aprender português?" "Claro. Você seria trilíngue." Ana olhou para Olivia. "Mamãe, você quer ir?" Olivia percebeu que a pergunta da filha encapsulava perfeitamente como suas vidas haviam mudado. 3 anos atrás, uma mudança internacional teria sido impensável, muito arriscada para uma mãe solo focada na estabilidade. Agora, com Victor como parceiro e uma carreira sólida que oferecia flexibilidade, parecia não apenas possível, mas emocionante. "Eu acho que seria uma aventura incrível para nossa família", respondeu Olivia. 6 meses depois, eles estavam instalados em um apartamento ensolarado em São Paulo, onde Ana rapidamente se adaptou à escola internacional. Olivia assumiu a liderança da divisão financeira para a América Latina e Victor construiu operações que se tornaram modelo para outras expansões da empresa. Numa tarde de domingo, enquanto passeavam pelo Parque Ibirapuera, Ana correndo à frente para alimentar os patos no lago, Victor pegou a mão de Olivia. "Você se arrepende de alguma coisa?" perguntou ele. "Do quê?" "De ter arriscado tudo aquela noite quando decidiu lutar por nós." Olivia olhou para Ana, que estava rindo enquanto tentava fotografar uma família de patos. Depois, olhou para Victor, cujos olhos brilhavam com a mesma ternura que havia conquistado seu coração anos atrás. "A única coisa de que me arrependo", disse ela, "é de não ter sido corajosa o suficiente para fazer isso mais cedo." Victor a beijou suavemente e Ana gritou do lago. "Consegui a foto perfeita da família de patos. Agora vou fotografar vocês 2 sendo românticos." Eles riram, posando para a foto, entusiasmada de Ana, sabendo que estavam criando memórias que durariam para sempre. Haviam aprendido que o amor verdadeiro não era apenas sobre encontrar a pessoa certa, mas sobre escolher continuar construindo algo bonito juntos, dia após dia, decisão após decisão, aventura após aventura. E enquanto Ana capturava o momento através da lente da câmera, Olivia sabia que aquela imagem representava tudo o que ela havia sonhado, mas nunca ousara esperar. Uma família baseada no amor escolhido, na confiança conquistada e na coragem de apostar que os melhores riscos da vida são aqueles que tomamos com as pessoas que amamos.
Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Olivia, Victor e Ana tenha tocado seus corações tanto quanto tocou o nosso. Esta jornada de amor, coragem e família nos lembra que, às vezes, os maiores riscos levam às maiores recompensas. Para continuar sendo parte desta comunidade de histórias emocionantes, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhum de nossos relatos únicos. Se esta história os inspirou, deixem um like e compartilhem nos comentários como o amor transformou suas próprias vidas. Todos os dias trazemos narrativas que exploram a complexidade dos relacionamentos humanos e a beleza dos finais felizes conquistados com determinação. Até a próxima história. E lembrem-se, o amor verdadeiro sempre vale a pena lutar.